Fala galerinha, beleza? Depois de algum tempo estou aqui de volta. Faz um tempinho que eu não ponho vídeo aqui, alguns contratempos, mas não vamos entrar em detalhes porque não temos tempo para isso, tá? Hoje vai ser um pouco diferente. Vou soltar aqui um vídeo para vocês com dicas de matemática. Eu tenho muitos alunos que me procuram, eu dou algumas aulas de matemática também, e alguns alunos me procuram dizendo: professor, o que eu preciso de matemática para acompanhar a física? Então vou dar algumas dicas aqui de matemática, alguns vídeos vão vir aí, tem dia que matemática, outro dia física, então umas dicas básicas, depois eu vou evoluir para umas dicas sobre limites, derivada e integral, para aquele pessoal que vai prestar para alguma carreira, essas carreiras militares mais exigentes que necessitam do cálculo diferencial integral. O que não acontece para os vestibulares tradicionais, mas você também pode ver, tá? Então vou começar primeiro com as dicas básicas, alguns vídeos aí, hoje potenciação. Então muita gente vai falar: ah, professor, potenciação, isso eu já sei, né? Então vou potenciação, radiciação, função, gráficos, vou evoluir aí, dando algumas dicas de matemática. E amanhã, por exemplo, eu vou colocar aqui um vídeo que não é de matemática, amanhã vai ter aqui um vídeo sobre movimento harmônico simples. Beleza? E sem mais delongas, vamos lá hoje para as nossas primeiras dicas de matemática básica, bem básica, para quem quer acompanhar as aulas de física e não ficar perdido lá na matemática. Tranquilo? Bora, vamos lá? Então é isso aí, galera. Primeiras diquinhas de matemática. Potenciação. Então nós vamos começar aqui com potenciação. E eu peguei de um livro de cálculo diferencial integral que eu tenho aqui alguns exercícios que eles dão como base para você poder acompanhar o cálculo. Eu peguei os exercícios. Veja, isso não é um curso de matemática. Eu estou te dando algumas dicas de matemática. Talvez você precise de fazer um curso mais aí aprofundado. Então eu estou dando umas dicas aqui por enquanto, ó. Vamos avaliar essas expressões. Vou trabalhar aqui com potenciação. Vou dar aqui algumas dicas e resolver nesses exercícios algumas propriedades da potenciação. Legal? Espero que esteja claro que isso não é um curso de matemática. Não estou te dando um curso de matemática. Estou te dando dicas para você poder acompanhar aqui com a gente, né, a física sem sofrer com muitas passagens matemáticas, né? E eu vou chegar lá nos limites, derivada e integral, que é para quem quer dar uma aprofundada aí, mas é sempre dicas básicas, não é um curso de matemática. Então vamos lá. Nossa primeirinha aula de potenciação, eu vou resolver essas potências aqui, te aplicando algumas propriedades, né? Como a gente vai falar de potenciação, eu espero que você saiba o que é potenciação, né? O que é um A elevado a N? O que é um A elevado a N? É um A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, N vezes, não é isso? N vezes. Então eu vou multiplicando o número quantas vezes aparecer aqui no meu expoente. Tá legal? Por exemplo, um 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, não é isso? Lembram disso? Espero que sim. Então vamos aplicar isso, resolver os exercícios. O primeiro que aparece é esse A elevado aqui a menos 3 quartos. Ok? Então vamos lá, o que é um A elevado a menos 3 quartos? Quando eu coloco assim entre parênteses, eu estou dizendo que esse sinal também está elevado a essa potência. Tá legal? O sinal também está elevado à potência. Então, como é que fica essa solução? Fica menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 4 vezes. Mas como está elevado o sinal também, ó, é menos 3 vezes menos 3. Ok? E como é que fica isso? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81. Mas veja o sinal. Menos vezes menos, você já aprendeu que isso é mais. Mais vezes menos é menos. E menos vezes menos é mais. Mas ficar contando esses sinaizinhos aqui daria muito trabalho, né? Você concorda? Ficar contando esses sinais aqui? Menos vezes menos é mais. Agora, mais vezes menos é menos. Tá? Então tem uma diquinha aí. Se o expoente que aparece aqui for par, né? Veja que menos vezes menos, duas vezes, dá positivo. Se esse expoente for negativo, desculpa,
né? Se esse expoente for ímpar, vai dar negativo. Então, par dá positivo, ímpar dá negativo. Então, isso dá 81, expoente par dá positivo, 81 positivo. Tá legal? Se eu levar isso aqui a um expoente ímpar, eu desenvolvo a potenciação e dá um sinal negativo. Tá legal? Primeira diquinha de potenciação. Outra dica agora, esse menos 3 elevado à quarta. Aparentemente, quando você olha para cá e para cá, parece ser exatamente a mesma coisa, não é isso? Mas não é. Aqui eu não estou pondo o sinal na potência. Aqui eu tenho que pensar um pouco diferente. Esse sinal está fora da potência e vou desenvolver só o 3 à quarta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, né? O que a gente já fez aqui em cima vai dar exatamente 81. Só que temos um sinal fora, então isso dá menos 81. Tranquilo? Próxima diquinha. Vamos agora para esse, 3 elevado a menos 4, ou seja, uma potência, nós temos aqui uma potência onde o meu expoente é negativo. Tudo bem parecido, né? Ó, aqui era menos 3 à quarta, só que o menos aqui está no parênteses, esse 4 é para todo o que está dentro do parênteses. Aqui o menos estava fora, então o 4 é só para o 3, o menos não entra na continha, não entra na brincadeira. Agora aqui eu tenho um sinal de menos no expoente. E como é que fica com o sinal de menos no expoente? Vamos lá dar uma diquinha. Toda vez que eu tenho uma potência, uma base com um expoente negativo, se eu inverter esse número, qual é o inverso de A? É 1 sobre A. Qual é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Qual é o inverso de 3? É 1 sobre 3. O inverso de 3 quintos é 5 terços. É só você inverter e o expoente fica positivo. Então A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. E aí aqui você desenvolve normal, como você sabe. Tranquilo? Então vamos lá. Voltando lá, 3 elevado a menos 4, o que eu faço? Inverte, 1 sobre 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta nós já fizemos 3 vezes, né? O que é 3 elevado à quarta? É 81. Então 3 elevado a menos 4 é 1 sobre 81. Tá legal? Repito, isso aqui é diquinhas só para a gente ganhar agilidade na nossa aula de física, tá? Mais para frente vamos chegar lá em coisas um pouco mais complexas. Agora vamos lá, uma outra propriedade importante que você talvez esteja careca de saber. Aqui eu tenho um produto entre duas potências, uma potência A elevado a N e a outra potência A elevado a N, A elevado a M, A elevado a N. Como as bases são iguais, ó, a base aqui é a base aqui é A. Então são potências de mesma base. Repete a base e soma o expoente, né? A elevado a M seria A vezes A vezes A M vezes. E A elevado a N, A vezes A N vezes. Então é só somar os expoentes que você tem a potência resultante. Beleza? Tranquilo? Foi? Então vamos lá. E a divisão de potência, como é que fica? A elevado a M dividido por A elevado a N. É só pegarmos e subtrair os expoentes. Repete a base, subtrai o expoente. Então, vamos para o nosso exercício. D, 5 elevado a 23 dividido por 5 elevado a 21. Como é que fica a brincadeira aqui? As bases é 5, repete a base e subtrai o expoente. 23 subtrai 21. Ok? Cuidado apenas quando o expoente aqui embaixo for negativo. Se fosse menos 21, ficaria 5 elevado a 23 menos o menos 21, né? Cuidado quando o expoente for negativo, vocês erram bastante nisso. E aí você vai ter aí um 5 ao quadrado, 25. E agora o que é que nós temos? Uma base fracionária e um expoente negativo. Vamos aplicar as propriedades que nós já vimos, né? Lembra que se eu inverter isso, o expoente fica positivo? E lembra que tudo que está dentro do parênteses está elevado a essa potência, né? A esse expoente. Então, invertendo o número, o que é o inverso de 2 terços? São 3 meios. Verifique que o sinal era menos, agora já ficou com sinal positivo. Tá indo? Então é só levar 3 meios ao quadrado. Quando o expoente é positivo, é lógico que não preciso do sinal. Então,
Tudo que está aqui dentro está elevado ao quadrado. A potência é 2. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Ok? E aí você tem 9 quartos. E vamos lá para a última aqui, propriedade. Aqui eu tenho uma potência de uma potência. O que a gente faz aqui? Multiplica o expoente aqui de dentro pelo expoente lá de fora. Então, A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Tá ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar esse exercício. 16 elevado a menos 3 quartos. Vamos desenvolver isso aqui. Tá legal? Mas primeiro eu vou fatorar esse 16. Nós ainda vamos fazer muitas coisas aqui, trabalhando com funções, trabalhando com polinômios, que a gente vai ter que trabalhar com fatoração. Vou voltar a falar de fatoração mais para frente. Então vamos lá, vamos fatorar o 16. Talvez você saiba de cabeça, só de olhar, que 16 é 2 a quarta, né? 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Não é isso? Então vamos lá fatorar. Então fatorar em fatores primos. Então eu vou pegando o 16, vou dividindo pelos primos até chegar em 1. Começo pelo primeiro número primo, que é o 2. Pego o 16 e divido por 2. 16 dividido por 2 é 8. Tranquilo? Agora verifico. Dá para dividir por 2 ainda? Se dá, divida. Se não dá, vai para o próximo primo. Mas dá, ele é par. Por 2, dá 4. Continua dividindo por 2. Dá 2, divide por 2, dá 1. Tá? Então eu posso escrever o 16, vamos lá, como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que a gente já aprendeu que isso é uma potência de 2 vezes 2, 4 vezes, né? Então isso é um 2 elevado à quarta. Então vou reescrever esse 16 como sendo 2 elevado à quarta. Só que eu já inverti aqui, né? Por quê? Porque o expoente é negativo. Lembra que se eu der o tombo na fração, ao invés de 16 é 1, olha lá, 1 sobre 16, ok? 1 sobre 16, elevado a 3 quartos, ok? Agora, potência de potência, eu posso pegar o expoente que está aqui fora, aqui dentro e multiplicar pelo lado de fora. Então eu vou tirar esse 4 multiplicando lá fora pelo 3 quartos. Veja que aqui você pode, né? Essa divisão dá 1, sobrou 3. Então eu tenho 1 sobre 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então eu tenho aqui como 1/8. Tranquilo? Foi aí? Então é isso, galera. Então vou passar aqui, dar umas diquinhas de matemática. Começando com potenciação, vem radiciação, depois vou falar de funções, vou falar de gráficos, vou chegar até limites, dar umas noções de derivada e noções de integral, porque alguns concursos se faz necessário, a grande maioria não, ok? Então é isso, me procure aí, eu tô aí aqui no YouTube, você também me encontra no Instagram e no Facebook. Valeu, galera, abraço!